E aí, meus amigos e inscritos do YouTube, tudo jóia? Tudo bem? Bom, aqui está tudo bem, graças a Deus. Amigos, é o seguinte, um papo um pouco técnico aí. Técnico não, porque daí todo mundo vai achar que... É isso aí, amigos, um papo um pouco para o cliente, um pouco para o técnico. Parte do trabalho do técnico é ensinar o cliente a usar os equipamentos. A maioria dos clientes não sabem usar os equipamentos. Quais equipamentos? Eletrodomésticos, ferramentas. As pessoas não sabem usar consciente os equipamentos. Por que elas não sabem usar? A maioria dos casos porque elas primeiro, não leem o manual. Em alguns casos, ou na maioria deles, não tem conhecimento técnico para discernir os limites do eletrodoméstico, da ferramenta e do equipamento que estiver usando. Eu vou dar alguns exemplos. Vamos começar aí com as batedeiras, liquidificadores, ventiladores. São equipamentos que têm uma gama de modelos, uma gama de fabricantes, mas elas têm uma coisa em comum, um motor. O que acontece? A maioria das pessoas elas não tem conhecimento técnico e não entende sobre potência de motor. Então, por exemplo, quando ela compra uma batedeira, ela vai ver lá uma batedeira assim assado, a potência é 200 watts. Outra potência é uma de 500 watts. A de 500 watts é mais forte, é verdade, é mais forte. Um liquidificador, esse de 200 watts. Normalmente, a primeira coisa que o cliente vê é se o equipamento é bonito, né? Se vai combinar com a cozinha. Galera, interrompendo aqui esse vídeo rapidinho, dá um like, comenta aí se você concorda, se não concorda, se isso já aconteceu com você, para que o algoritmo do YouTube entenda como um conteúdo importante e possa encaminhar para mais pessoas, tudo bem? Pessoal, continua com o vídeo aí, abração. Se vai combinar com alguma coisa com um móvel que ela tem, com parte da casa. Depois ela vai, é potente, tem que ser potente, né? Se eu estou pagando o preço X, tem que ser potente. Então daí o que acontece? Ela vai lá e compra uma batedeira, mas ela não tem ideia do quanto 200 watts é potente, do quanto 500 watts é potente. Ela sabe que 500 é maior. Maior para quê? Vai fazer o quê? Que tipo de massa que eu posso bater nesse eletrodoméstico? Posso bater massa de pão, posso bater massa de bolo, posso... fazer uma vitamina, posso fazer um tempero, N situações. Então é importante que a pessoa ela tenha essa noção. E como que ela vai ter essa noção? O ideal para uma pessoa que é leiga, primeiro ler o manual, ver o que pode e o que não pode. As pessoas querem chegar, ligar na tomada e sair usando. E aí ela vai usando num período ali contínuo. E o que acontece normalmente? Todo eletrodoméstico ele tem um período de uso, ele tem que ter um tempo de uso contínuo, um período máximo. Tem que olhar no manual para entender qual que é esse período. Tem pessoas que colocam lá uma batedeira e deixam ela batendo. Vou bater uns 10 bolos hoje. Deixa ela batendo. O que acontece? Se a batedeira ela tem uma potência maior, sei lá, 500 watts, ela vai aguentar por um período mais longo do que uma de 200. Só que o que acontece? Ela tem um motor, como eu falei. Esse motor vai aquecer. E aí que está o problema. Ele vai aquecendo até os limites. Hoje tem alguns eletrodomésticos que tem sensores ali que limitam a temperatura ou se rompem, fusíveis térmicos que se rompem. Mas se a pessoa soubesse usar, por exemplo, bater durante 15 minutos contínuos e parasse, esperasse esfriar um pouquinho, batesse de novo e assim por diante, o equipamento teria uma vida útil maior, não teria um desgaste total por temperatura, que principalmente os defeitos acontecem por temperatura, porque a temperatura no equipamento vai gerar desgaste em outras peças por temperatura, por dilatação e vai ocasionar de possivelmente, em alguns casos, queimar o equipamento ou derreter alguma peça, tá? Então todo eletrodoméstico tem um período contínuo de trabalho ali. Você tem que saber qual que é esse período. Se você estiver batendo uma massa de bolo, pode ser mais longo, mas se estiver batendo uma massa de pão, pode forçar mais o equipamento e fazer com que ele se aqueça mais rápido. No caso de liquidificadores também, quantos liquidificadores o pessoal, vai fazer um suco, bate ali a fruta, mas depois vai bater um caldo, começar a colocar legumes e outras coisas pesadas, a massa fica pesada, o liquidificador não aguenta o peso daquela massa e acaba queimando. Já vi vários acontecer assim. Eu vou dar outros exemplos agora sobre ferramentas. Lixadeira, furadeira, parafusadeira. Às vezes o cara compra ali uma lixadeira, mesma coisa,
são equipamentos que têm motores, pequenos motores ali. E aí o cara, é uma furadeira de 300 watts, de 500 watts, 700 watts, uma lixadeira e tal. Aí o cara vai usar o equipamento, não usa o disco correto para o material que ele quer cortar. Às vezes ele vai fazer um rasgo no concreto usando o disco de ferro. Às vezes ele vai cortar uma madeira usando o disco de ferro. É tudo disco de ferro. Tem pessoas que não conseguem nem diferenciar o que é um disco de ferro e disco de desbaste, por mais incrível que isso pareça. Mas a questão ainda não é essa. A questão é o quanto eu posso forçar esse equipamento, o que esse equipamento consegue cortar. Às vezes o cara tá usando ali lixadeirinha dessas pequenas, tá cortando um ferro muito espesso e forçando e o motor ele não aguenta, ele tem uma certa potência ali, ele vai cortando. Se você deixar ele de leve e cortando, tiver paciência, ele vai cortar, pode cortar se for um disco de corte cortando um ferro. Mas a maioria das pessoas não tem paciência, elas vão forçando, quanto mais rápido melhor, e forçam até que o disco se desgasta, força o motor da furadeira, da parafusadeira, da lixadeira e vem aquecer o motor e pode vir queimar outros componentes e assim diminuindo a vida útil do equipamento. De novo, você precisa, e essas ferramentas também têm um tempo de trabalho contínuo ali, um limite de quanto tempo você pode trabalhar com ela contínuo, forçando ali no máximo da potência dela. As pessoas elas não entendem. Vou dar outro exemplo comum, aparelho de som. O aparelho de som não tem um motor, mas de novo a gente fala sobre potência. Esse aparelho de som é 300 watts, aparelho de som, posso dizer caixas amplificadas para os músicos, guitarristas, baixistas, tecladistas, né? Equipamento de som na igreja. Essa caixa aqui é para 1000 watts. Aí o cara vai lá e tuxa os 1000 watts, trabalha com o aparelho no máximo. Vocês têm que entender o seguinte, que eu posso afirmar, nenhum aparelho de áudio que consta lá uma potência de 1000 watts vai ser para trabalhar em 1000 watts. Por mais que os meninos maluquinhos aí, como é falado na internet, queiram tuchar no máximo, na maior potência ali. O que vai acontecer? Primeiro, você vai perder a qualidade de áudio, porque você está trabalhando no máximo. Vai gerar aquecimento interno, por causa dos componentes, também gera aquecimento, e a maioria dos problemas também é por aquecimento. E aí o cara quer trabalhar ali no máximo. Por quanto tempo? Não importa, é uma festa, é um culto, é um evento, o cara trabalha ali com equipamento no máximo. Ao meu ver, todo equipamento de áudio, na minha opinião, e acredito que na maioria das pessoas que entendem e sabem trabalhar com isso, tem que trabalhar no máximo a 70% para que você tenha uma qualidade de som, para que você tenha uma vida útil do seu equipamento maior. Por exemplo, eu tenho um amplificador de guitarra, comprei um amplificador de 15 watts para estudo. Aí o cara tá tocando aqui, não, vou levar para o ensaio, vou levar na igreja. Aí chega lá, o volume não suporta, ele vai lá e tuxa o volume no máximo. Vai estar diminuindo a vida útil do equipamento, pode queimar um componente, pode queimar um alto-falante, vai diminuir a vida útil do equipamento. Então, se você precisa de um equipamento para esse fim, então compra um de 30 watts. Se você precisa de um acima de 30 watts, compra um de 50 watts. Estou falando de equipamento de som, pode ser um rádio, um som também. Os caras compram aquele som lá nas lojas, nas N lojas do Brasil. Eu não vou falar marca, não sou patrocinado. Aquelas caixas robustas, é 1000 watts, beleza, cara. Se você trabalhar ali nos 70 watts, você já vai ficar surdo na sua festinha aí. Vai ter uma qualidade de som e não vai diminuir a vida útil, você vai ter o equipamento por mais tempo. Então essas, pessoal, são as dicas, tanto para as pessoas que são os clientes, quanto para os técnicos. Como eu disse, faz parte do trabalho do técnico ensinar o cliente a como usar o equipamento. Toda vez que chegar um equipamento para você consertar, seja uma batedeira, seja um som, seja uma ferramenta, porque queimou, porque aconteceu qualquer coisa, é legal da parte do técnico explicar o porquê que aconteceu aquilo ali. Porque normalmente o cliente chega e fala assim, meu equipamento parou do nada, estava lá funcionando, eu liguei, parou do nada. A gente sabe que a maioria dos casos não foi assim. A maioria dos casos foi mau uso. Forçou o equipamento, usou o equipamento com coisas que não devia, com um material que não devia, com um peso que não deveria, por um tempo que não deveria. Então é legal o técnico explicar como deve usar daqui para frente. Porque às vezes você consegue corrigir ali, consertar um equipamento, mas se a pessoa continuar usando do mesmo jeito, vai durar menos tempo do que o tempo que ela usou para trazer para o técnico. Por quê? Porque ela não está sabendo usar. E aí, com isso, o técnico também vai ganhar a confiança do cliente. O cliente vai saber, se ele não souber usar, você já vai estar falando assim,
Eu estou te ensinando a usar para que você tenha mais tempo de uso. Às vezes você troca uma peça do equipamento que se danificou, porém as outras já têm um tempo de desgaste. Então o que acontece? Às vezes aquela peça nova fala assim, eu estou aguentando aqui essa força, pode vir, mas os outros não. Então o que vai acontecer? Vai danificar os outros que estavam cansados. E aí o aparelho volta para o técnico, a pessoa, mas demorou 1 ou 2 semanas, queimou de novo. Ou queimou outra coisa, ou parou de funcionar de novo, do nada. Tá, pessoal? É importante que vocês saibam que todo equipamento tem vida útil, um tempo de vida, uma hora vai estragar mesmo. Todos os componentes são feitos para isso, senão o mercado não conseguiria vender vários equipamentos. E tem equipamentos que precisam de um tempo periódico, principalmente esses equipamentos que têm motores, batedeiras, furadeiras, etc. Que é o que? Às vezes o que costuma acontecer é uma escova que já está gasta por uso, uma engrenagem plástica ali, no caso das batedeiras tem algumas engrenagens que já está gasta, ou correias, ou no caso de alguns componentes já está cansado, dá para uma revisão, você trazer um equipamento para uma revisão. É importante isso para que você tenha vida útil do seu equipamento. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido claro, tentei ser o mais breve possível, mas é um assunto que realmente toma um tempo, mas eu acho que é válido para os técnicos, é válido para o cliente, você vai ganhar confiança do cliente, como eu falei, vai servir para todo mundo que quer entender um pouquinho mais. E o cliente, é importante que você entenda o quanto o seu equipamento suporta, a potência, não entendo nada desse negócio de potência, tensão. É importante dar uma olhada na internet, olhar o manual, dar uma lida no manual para ver o que pode, o que não pode colocar, o que fazer, quanto que pode trabalhar, quanto não pode. Pesquisar na internet, ver outros vídeos de outras pessoas que compraram, o que eles falam desse equipamento, ok? Só um abração, Moisés aqui mais uma vez e tchau!